versículo 25. Glória a Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Os irmãos da live, Deus abençoe, compartilha esta palavra para junto nós aprender a palavra do ensino. Hebreus capítulo 10, versículo de número 25. Eu quero pregar hoje sobre uma temática: por que devemos congregar? Repita para o irmão, quando eu falar 1, 2, 3, a igreja repete. 1, 2, 3, por que devemos congregar? Novamente, por que devemos congregar? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Leamos, irmãos, a palavra de Deus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto verde que se vai aproximando aquele dia. Novamente, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia. Oramos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala com a tua igreja, Senhor, fala com teu povo, fala conosco, em nome de Jesus. Toma o teu assento, igreja, amém, que você possa permanecer com a tua Bíblia aberta. Dá um pouquinho de microfone para mim, só mais um pouquinho, isso, glória a Deus, amém, glória a Jesus. Queridos, eu quero pedir a atenção dos irmãos para você receber esta palavra de ensino. Então você que tem o seu papel, o seu caderno de anotação, anote. Queridos, o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, Paulo escrevendo à igreja a sua palavra aos hebreus, ele traz aqui uma recomendação que ela serve para os dias atuais, para o cristão no dia de hoje. E a recomendação que o apóstolo traz é: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Já no tempo de Paulo, já acontecia essa questão de alguns deixarem a congregação. E esse deixar a congregação estava virando um costume. Era um costume que estava se alastrando no meio daquela comunidade. E o escritor aos Hebreus, ele orienta aquele povo que não deixasse a congregação. Porque aquela ação de deixar a congregação estava virando um costume e muitos estavam deixando a congregação. Mas o escritor aos Hebreus, ele orienta dizendo: antes, admoestando-nos uns aos outros, quanto mais vocês percebem que está se aproximando aquele dia. Então, quanto mais nós percebemos que a palavra está se cumprindo, quanto mais nós estamos percebendo que a vinda de Cristo está se aproximando, nós precisamos admoestar uns aos outros, para que os irmãos não venham deixar a congregação, para que o povo não venha deixar de se juntar. Quando o escritor aos Hebreus fala de congregar, ele está falando do ajuntamento. Por que nós se ajuntamos? Nós se ajuntamos na casa de Deus para nós aprender de Deus e também para nós cumprir aqui entre irmãos a nossa comunhão, que é o comungar. Eu preciso do meu irmão, da minha irmã, eu preciso estar inserido na comunidade para que eu possa cumprir aí a questão da comunhão, para me exercer a comunhão entre o meu irmão, entre a minha irmã, entre o pastor e o membro, entre o membro e o pastor,
para que a comunidade, a igreja que se chama a Igreja de Cristo, ela possa viver unida em uma só unidade. Então nós precisamos entender que eu não posso deixar a nossa congregação, eu não posso deixar que este costume venha ser inserido na minha vida. Hoje tem um costume no Brasil que é o desigrejados. São aquelas pessoas que um dia passaram por uma igreja, passaram por uma congregação, mas elas foram decepcionadas, elas tiveram problema onde elas estiveram, e elas decidiram servir a Deus hoje na sua casa. Hoje elas decidiram servir a Deus dentro do seu lar. Muitos até estão em casa ali congregando, assistindo a palavra através de um televisor, através de igrejas que fazem essa transmissão. Tem uns até que na hora da ceia eles assistem a ceia que é transmitida, e ele mesmo compra o pão, compra o vinho. Eu já vi isso. E a mesma pessoa faz ali, celebra a sua ceia, sem ela ser um pastor, sem ela ser um diácono, e ela faz isso porque ela não quer mais participar de uma comunidade. Ela não quer mais participar de um grupo religioso, porque ela sofreu algum tipo de decepção. Mas o escritor aos Hebreus nos orienta que não é para nós deixar a nossa congregação, que não é para nós deixar este costume entrar na nossa vida. Porque, irmãos, a igreja, ela é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desta igreja, e nós somos membros em particular. Irmãos, eu já vi alguém dizer esta frase: pastor, eu sou a igreja, por isso eu não preciso ir até o templo. Irmãos, desculpe que eu tenho que desagradar você na minha fala agora. Você sozinho, eu sozinho, eu não sou igreja. Eu sozinho, eu sou templo e morada do Espírito. Mas nós só somos igreja quando nós estamos unidos, irmão. Nós só somos igreja quando este membro, ele está inserido no corpo. Porque, irmão, para formar a igreja, que é o corpo de Cristo, precisa dos membros. Então eu preciso estar inserido como membro no corpo de Cristo. Então eu preciso compreender que o membro, irmãos, ele não tem vida fora do corpo. Então, se eu pegar a minha mão e eu cortar a minha mão, o que acontece, irmão? O restante do meu corpo vai ficar vivo. Mas a minha mão, o que acontece com ela? Ela vai morrer. A minha mão vai perder a vida. Assim mesmo é um crente, irmãos, que ele está fora do corpo de Cristo. É um membro que ele não tem vida. Então, para ele ter vida, ele precisa estar inserido no corpo. No corpo que é a igreja de Cristo. Agora, irmãos, olhando para este texto aqui, eu queria falar para a igreja, para os irmãos, a importância da igreja. Qual é a importância da igreja? Qual é o papel da igreja? Irmãos, o papel da igreja é fazer com que o evangelho chegue no coração das pessoas. Esse é o papel da igreja. Por que construir um templo desse? Para ser uma igreja. Para quê? Para que o evangelho chegue ao coração das pessoas. Para que a mensagem da salvação seja levada ao coração do homem e da mulher. Agora, irmãos, eu separei aqui 6 pontos para que você entenda qual é o papel da igreja. Anote comigo. Eu vou dar alguns textos para você. Primeiro, qual é o papel da igreja? Ensinar a verdade do evangelho às pessoas. A igreja, ela tem essa finalidade de ensinar a verdade do evangelho para as pessoas. Mateus capítulo 28, versículo 19, irmão. Irmãos, o segundo papel da igreja é trazer as pessoas a Cristo. É a igreja que vai lá fora, é a igreja que vai lá na boca de fumo, é a igreja que vai lá até a pessoa que está no crime, é a pessoa que vai até a pessoa que está vivendo uma vida errada,
e traz ela até Cristo. Então é a igreja que faz isso. Não é Cristo que evangeliza. Quem evangeliza é a igreja. É a igreja que faz este papel de evangelismo, de culto em rua, de culto nos lares. Qual o objetivo disso? Trazer as pessoas a Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 17, irmão. Vai marcando. Eu não vou ler, mas você marca e você lê em casa. Marcos capítulo 1, versículo 17. O terceiro papel da igreja é preparar o povo para exaltação. Preparar o povo, irmão, para viver uma vida santa e obediência para com Deus. A igreja prepara. Através do quê? Do ensino da palavra. Através do estudo da palavra. Através da escola bíblica, da escola de líderes. Então a igreja vai preparando o povo para exaltação. João, evangelho de... Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 7. Marca na tua Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Agora, irmãos, não, é Salmo 117, versículo 1 e 2. Troquei aqui os versículos. Salmo 117, versículo 1 e versículo 2. Agora, irmãos, o quarto papel da igreja é ajudar a espalhar o amor e o evangelho. A igreja, ela ajuda a espalhar o amor. E como é que a igreja faz isso, irmão? É cumprindo a comunhão, que é um comungar entre os irmãos. Eu converso com o irmão. Como é que eu exerço o amor para com o meu irmão? É conversando com ele, amando ele, ajudando ele, orando para com ele, sendo compassivo nas causas dele. Eu estou o quê? Fazendo o quê? Espalhando o amor através do evangelho. E não tem como eu amar o meu irmão, eu lá em casa sozinho, trancado no quarto, sem pessoas perto de mim. Como é que eu vou exercer esse amor? E como é que... Por isso que existe a igreja, para nós exercer o amor entre as pessoas. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Agora, irmãos, o quinto papel da igreja a igreja, ela envia os missionários para uma missão específica. Romanos 10, 14 vai dizer, como ouvirão se não é quem pregue? Como irão se não forem enviados? E quem é que envia, irmão, missionário? É a igreja. Quem é que manda um pastor de um lugar para o outro? É a igreja. Quem é que autoriza um pastor a sair do Brasil e ir para outro país pregar o evangelho? É a igreja. Então a igreja é importante, irmão, porque é a igreja que envia missionário para cumprir uma missão específica. É a igreja que levanta as pessoas no cargo eclesiástico. É a igreja que separa um para cooperador. É a igreja que separa um para pastor. É a igreja que separa outro para diácono. Quem faz isso, irmão, não é Deus. Deus tem sim as suas escolhas, mas quem faz esse ofício é a igreja. Quem está comigo, levante a mão. Romanos 10, versículo 14, irmão. O sexto papel da igreja, irmãos, a igreja nos incentiva a fazer o ID do Senhor. Como é que a igreja faz isso? O pastor marca o evangelismo, aí ele chama você para vir, convida você para vir. Então o que o pastor está fazendo? Incentivando você a fazer o ID do Senhor. Incentivando você, quando o pastor dá um panfleto para você entregar, quando o pastor ali um cartaz para você divulgar, você está sendo incentivado a fazer o ID do Senhor. Então a igreja tem este papel, irmão, de incentivar as pessoas a fazer o ID do Senhor. E Jesus sempre incentivou o discípulo a fazer o seu ID, que está em Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado, esse vai ser salvo. Então a igreja incentiva a fazer esta missão. Olhe para mim agora, irmão, para não perder a palavra. Agora, irmão, valorizando a igreja local. Nós temos a nossa igreja local. Aqui os irmãos, a maioria moram próximo da igreja. Então no seu bairro aqui,
próximo onde você mora, existe a sua igreja local. E você precisa valorizar a igreja local. E como é que eu faço isso, pastor? Se Deus me inseriu aqui na minha igreja, eu não vou para outra. Nada contra, irmão. Nada contra. A Assembleia de Deus, a Batista de Deus, a Universal é de Deus, nada contra. Mas eu tenho que valorizar onde Deus me colocou. Quem está me entendendo? Eu tenho que valorizar a minha congregação. Quando Paulo diz, não deixa a congregação, ele não diz deixa a congregação, ele diz não deixa a vossa congregação. Eu não tenho que deixar o lugar onde Deus me inseriu, aonde eu estou, o lugar onde Deus me abençoa, o lugar onde eu tenho um pastor que ora por mim, o lugar onde eu tenho alguém que me ajuda, alguém que me orienta. Então eu preciso valorizar a igreja local. Diga comigo, valorizando a igreja local. Irmão, se você ainda não valoriza o lugar que Deus te colocou, através dessa palavra, comece a valorizar o lugar que Deus te colocou. Irmãos, eu já vi, olhe para mim, eu já vi pessoas falando mal do lugar onde congrega. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode isso? Não tem lógica, irmão. Você não pode, eu não posso falar mal do lugar onde Deus me abençoa. Como é que eu vou falar mal de um pastor, irmão, do meu pastor, que ora por mim, que está aqui pagando preço por mim, está aqui orando noite e dia por mim, e eu falando mal dele, irmão? Não faça isso. Quando você faz isso, você não está valorizando a igreja local. Irmãos, não se tolda a água que bebe, irmão. E olha, se eu estou inserido aqui na minha congregação, eu não vou taldar essa água, porque é eu que vou beber dela. Quem está me entendendo? Eu não posso estar falando da minha congregação, porque é aqui, irmão, que eu sou abençoado. É através dessa congregação que Deus me levanta, que Deus me abençoa, que Deus derrama a bênção sobre mim, que Deus abre a porta. Então eu não posso falar mal da minha congregação. Eu tenho que abençoar a minha igreja. Pastor, mas a minha congregação ainda não está 100% ainda, mas abra a tua boca e abençoe ela. Hoje não está, mas amanhã vai estar. Hoje não está 100% ainda, mas eu tenho fé que Deus vai dar força para o meu pastor e a gente vai chegar lá, irmão, valorizando a igreja local. Quem está me entendendo, levante as tuas mãos. Eu quero usar a primeira parte de Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação. Eu não posso deixar o lugar que Deus me colocou. Agora, irmãos, igreja local. O que seria uma igreja local? Olhe para mim. É o único lugar, irmãos, onde podemos demonstrar o amor para com os outros. Porque na igreja local nós criamos amizade, sim ou não? É por isso que quando o pastor é trocado, a gente chora. Porque a gente o quê? Desenvolveu um amor por ele, um carinho por ele. Quando um crente vai para outra, a gente sente também. O rebanho vai sentir o afastamento daquele irmão. O rebanho vai sentir a falta daquele irmão. Porque aqui nós vivemos em comunidade, em amor. Aqui nós estamos cuidando no outro, irmão. Agora olhe para mim, diga a igreja local. Irmãos, na igreja local eu tenho a liderança da igreja. É na igreja local que está quem? O meu pastor. Aquele que me orienta, aquele que me educa, aquele que me ensina a palavra. É na igreja local que eu tenho o meu líder. Então, eu já vi pessoas, olhe para mim, que ele tem a referência dele, outros pastores. Não, mas você pode admirar pregadores, tem pregador bom por aí. Tem gente direita sim. Mas a sua referência é quem, irmão? Deus e o seu líder que está lhe ensinando. Quem está me entendendo? É o seu líder que está ali, irmão, todo dia, lendo a palavra, para de noite trazer uma palavra de ensino para você. Amém? Então não deixe, irmão, de valorizar o seu líder, para valorizar líder de fora. Quem está me entendendo? Muitas das vezes a gente vê essa desonra, irmão. Aqui não tem. Mas em alguns lugares aí, a pessoa ama mais pregador de fora do que o próprio pastor que está sofrendo por ele, que está orando por ele, que está ensinando ele. Irmão, se você tem que valorizar, valorize quem está ali com você. Porque na hora do aperreio, olhe para mim. Na hora do aperreio, olhe para mim. Não é o pregador de fora que vai vir não, irmão. Na hora que você estiver lá na cama, lá, que você ligar, quem é que vai lá socorrer você? O teu pastor.
Na hora que você falecer lá, irmão, estiver no caixão, quem é que vai lá pegar na beira do caixão e ajudar? É o teu pastor, não é o pregador de fora, não. Porque se você pegar não, pastor, eu amo o pregador de fora lá do Rio de Janeiro. Na hora que tu morrer, irmão, você pode mandar passar para ele. Vê se ele vem enterrar você. Não vem, não. Quem vai enterrar você é quem está aqui. Quem está me entendendo, levante as tuas mãos. Irmão. Então, irmãos, a gente tem que valorizar quem Deus colocou na nossa frente. Irmãos, olhe para mim. Olhe para cá. Uma vez um membro se revoltou tanto comigo, ele disse assim, olhe para mim, não estou falando mal de membro, mas isso aqui serve como experiência. Disse, eu vou sair da igreja porque eu sou isso, amém, irmão. Deus abençoe, que eu nunca discuti com ninguém. Deus abençoe, se eu quer ir, amém. Não vou lhe amaldiçoar, vou lhe abençoar, que só isso, amém, irmão. Se eu está dizendo que eu não presto, amém. Deus abençoe o senhor, fique, mas não vou, se eu quer brigar, eu não vou brigar. Deus abençoe. E ele falou um bocado de coisa, irmão, e depois ainda exigiu uma carta. Ele disse, eu dou, irmão, mas eu vou colocar uma observação da sua desobediência de respeito para comigo. Na carta vai estar específico. Eu vou especificar. Por causa da sua conduta não está certo. Não tenho nada contra o Senhor, mas eu vou especificar. E ele disse, se eu não quero, pastor, então amém, irmão, não posso fazer nada. Nada contra o Senhor. E ele falou um bocado de coisa. E eu disse assim, irmão, no dia que a sua mãe faleceu, o senhor está dizendo que eu não presto, mas no dia, não estou jogando no seu rosto não, mas no dia que a sua mãe faleceu, quem foi lá, irmão? Eu peguei do meu dinheiro, do meu alimento aqui, ó. E eu liguei para o pastor Daniel Dias, que ele estava em Fortaleza, de pastor, me ajude a enterrar aqui, para nós tirar o corpo da irmã. E ele mandou, entrou na conta da igreja, mandou, nós tiramos o corpo. Fui lá, estava na campanha no monte, perdi a minha campanha, que fiquei quase mais de meia-noite lá no necrotério para tirar o corpo, levar para a igreja, amém, e fiquei lá. E o senhor faz isso, irmão, o senhor é muito ingrato. Falei para ele, o senhor é muito ingrato, porque na hora que o senhor mais precisou, eu estava ali. E ele foi, irmão, remugando, e fez um bocado de coisa, e eu na minha. Eu viajei para o Amazonas com a minha esposa, e lá passamos pela reunião, e lá eu soube que eu ia para Porto Velho. Voltei, e quando eu pisei, irmão, no aeroporto de Fortaleza de volta, ele mandou uma mensagem para mim. Paz do Senhor, meu pastor. Pastor, ele já tinha passado uns 3, 4 meses. Ele disse, pastor, o senhor me perdoa. Eu queria voltar, o senhor me recebe de recebo. Mas não, está perdoado. Só peço que o senhor não faça mais, não se conduza mais dessa forma. E a gente vai passar uma borracha em cima, porque eu sou um homem de Deus, irmão. E eu me conduzo dessa forma. Quem está me entendendo? Então eu estou dando esse exemplo aqui, irmão. Nunca use de ingratidão. Quem está me entendendo? Nunca use de ingratidão. Valorize quem Deus colocou para lhe ajudar. Quem está me entendendo? Valorize, irmão. É na igreja local que tem a liderança da igreja. 1 Timóteo 3, versículo 1, Tito capítulo 1, versículo 5 e Hebreus 13, versículo 17, irmão. Irmãos, é na igreja local que tem a disciplina eclesiástica. É na igreja local que eu sou ensinado como honrar a Deus, honrar o pastor, honrar os meus irmãos. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Irmãos, é na igreja local que tem a prática do amor próximo. É na igreja local que eu vou praticar o amor para com o meu irmão. É na igreja local, irmão, que eu vou, olhe para mim, que eu vou repartir o pão com o meu irmão. Que a igreja primitiva, não é isso que eles faziam? Eles viviam na oração, na comunhão e também no partir do pão, irmãos. Eles repartiam o pão entre os irmãos. Então isso é viver na prática do amor ao próximo. João capítulo 13, versículo 34. Irmão, na igreja local nós temos o encorajamento dos membros. É na igreja, irmão, que aqui, ó, você é encorajado. Quando você está triste lá, o pastor liga, irmão, não desista, venha, Deus vai lhe ajudar, né? Deus é a sua força, irmão, vem e fortalece. E eu quero ensinar isso, irmão, para nós entre igreja aqui, ó, nós praticar isso. Quem está aprendendo, irmão? Quem não faz, começa a fazer.
Se você não faz, faça a partir de hoje. Chega com o irmão. Você está bem, meu irmão? Você está bem? Aí você vai perguntar dele. Nós temos esse amor, esse carinho, essa atenção, meu irmão, para com o outro. Nós encorajar o irmão. Se o irmão disser que está na luta, diga assim, irmão, não desista, eu vou orar por você. Eu vou lhe ajudar na oração. E você está encorajando, irmão, uns aos outros. Diga glória a Deus. Hebreus 10, 24. Hebreus 10, 24. Irmão, na igreja local eu tenho olha só, a modificação do caráter. É na igreja, irmão, que a palavra muda o meu caráter. Já percebeu que quando você chegou na igreja, você chegou todo fora do padrão da Bíblia? Chegou ignorante, chegou bravo. Tem uns que chegaram mal educados, mas a palavra foi ensinando. Aí o seu caráter foi sendo moldado, irmão, na palavra. E a igreja, ela é para moldar o nosso caráter mesmo. Aquele que chega brigando, né? Que tem uns abençoadinhos que às vezes quer brigar, aí com a palavra vai moldando. Aí Deus diz, não brigue. Não é para brigar mais, diga glória a Deus. Se nós brigarmos, a gente não vai brigar mais. A gente vai cantar louvores a Deus, quem está me entendendo? O nosso caráter vai sendo modificado. Irmãos, quem já está um tempo grande na igreja, faz assim com a mão. Tinha coisas que você não aguentava, hoje você aguenta, sim ou não? Porque o seu caráter foi modificado. Deus já começou a trabalhar no seu caráter. Pastor, antigamente se falasse comigo, agora eu estou tranquilo, porque o seu caráter foi sendo modificado. Mateus capítulo 18, versículo 21. Irmãos, é na igreja local que tem o voluntariado na obra do Senhor. É a igreja local que chama você para fazer o trabalho voluntário na obra. Pastor chama, vamos limpar a igreja, vamos fazer algo aqui. Aí todo mundo vem. Não preciso comprar lâmpada, os irmãos ajudam. Não, eu preciso conseguir cesta básica para a cruzada que vem, todo mundo vai e ajuda. Isso é na igreja que tem um trabalho voluntariado na obra de Deus, irmão. Eu tenho que estar inserido na obra de Deus. Eu tenho que me inserir no trabalho da obra de Deus. Não fique só sentadinho aí, não. Chegue para o pastor, pastor, o que eu posso fazer? Posso ficar na porta, eu posso tocar o instrumento, eu posso fazer isso, eu posso levar água, eu posso ajudar. Então nós temos que estar inseridos, irmão, no trabalho voluntário da obra de Deus. Pastor, eu estou na igreja e ninguém me nota, mas você mesmo se oferece. Pastor, eis-me aqui, pode contar comigo, né? Pastor, o senhor pode contar comigo, pastor? Eu sou bom de colar voto, coloca eu aqui para colar voto, que eu colo. Você está disposto a fazer o trabalho do Senhor. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Nós se dispõe, irmão, no trabalho da obra de Deus. Se disponha, não espere. O líder está chamando, se disponha. Diga, eis-me aqui. Agora, irmão, Paulo também está falando aqui, de um costume que existia, que era o costume existente naquela época, e é um costume também que existe hoje, de muitos estar deixando a sua congregação. E esse deixar aqui, irmão, não é só deixar e ficar em casa, não. É aquele deixar também da pessoa estar aqui. Eu congrego aqui e no dia do culto eu vou para outra igreja. Aqui não é desabafo, não, é orientação. Quem está me entendendo? Não faça isso, irmão. A não ser que tenha um convite, você comunicou o pastor autorizou, aí Deus lhe abençoe. Você está indo com autorização, quem está me entendendo? Mas não deixe a sua congregação. Não deixe o lugar que Deus colocou você, irmão. Mas eu tinha uma irmã que congregou comigo. Ela ficava mais nas outras igrejas do que na nossa. E era obreira, eu precisava dela lá no outro lugar. Eu disse, irmã, só tem certeza que a senhora quer ficar aqui? Ela disse, eu tenho. Mas a senhora só vive em outra igreja. E por que a senhora não vai logo e fica logo lá? Eu lhe dou a cartinha. E a senhora fica logo lá, porque a senhora diz que é daqui. E a senhora não vem para cá. Porque para ser daqui, a senhora tem que estar aqui. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Porque tem gente, irmão, que a gente tem que desenhar para ver se entra na cachola dele. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Não deixe a sua congregação.
Você sabe o que é costume, irmão? Hábito, prática, frequente, regular, modo de pensar. Agora, irmãos, alguns costumes dos crentes atuais. Anota aí. Quais são os costumes hoje que muitas pessoas têm? Elas deixam a congregação, deixam de congregar por causa de cansaço. Diga comigo, cansaço. Pastor, estou cansado, não vou. Irmão, hoje tudo na nossa vida cansa, irmão. Até você fazer o trabalho de casa, você cansa, sim ou não? Cansa. E se você deixar de congregar por causa de cansaço, você não vai vir nunca. Quem está me entendendo? Se você deixar de congregar por causa de cansaço, você não vai vir. Porque eu também me canso aqui também, trabalhando na obra de Deus. Mas eu estou aqui. Então olhe para o irmão, olhe dentro dos olhos azuis do irmão e diga assim: não deixe de congregar por causa de cansaço. Não deixe de congregar porque você está cansado. Venha para a congregação. Segundo motivo, irmão, a pessoa diz assim: eu deixei de congregar por causa de falácia. Você sabe o que é falácia? Falácia é fuxico, fofoca. Pastor, o irmão está falando mal de mim, eu não vou mais. Não faça isso, irmão. Você não está aqui pelo irmão, você está aqui por Deus. Pastor, o irmão não quer falar comigo. Amém, mas fale com ele, quem está me entendendo? Fale com ele, irmão. Irmãos, ame ele, mesmo que a pessoa fale mal, mas fale bem dele. Diga glória a Deus. Diga: não deixe de congregar por causa de falácia. Não deixe de congregar, irmão, por causa de conversinha fiada. Aí você perde a sua bênção, porque alguns estão falando que não deve. Não perca a sua bênção por causa disso. Tampe os seus ouvidos para as falácias e abre os seus ouvidos para o Senhor. Irmão, algumas pessoas deixam de congregar por causa de covardia. Não, pastor, não vou mais, aconteceu algo. Não, pastor, eu estou com vergonha. Não faça isso, irmão. A igreja é para receber todos nós. A igreja não é lugar de gente perfeita, não, irmão. A igreja é lugar de gente que está tentando melhorar de vida. Irmão, desculpa eu falar isso aqui, eu vou usar uma palavra bem chula, olhe para mim. Mas igreja tem coisa que não presta, irmão. Tem ex-traficante, tem ex-ladrão, tem um bocado de coisa. Mas Jesus vem, molda a pessoa e faz dele uma nova criatura. Diga glória a Deus. Irmão. Então não deixe de congregar por covardia. Não deixe. Não deixe de congregar por causa disso, daquilo, aquilo outro. Não. Venha para a congregação. Irmãos, o quinto motivo de alguém diz assim: deixei de congregar por desentendimento entre irmãos. Irmão brigou na igreja, o que a palavra diz? Antes de vir fazer a oferta, vai lá, te reconcilia com o irmão. É fácil, irmão, você se reconciliar. Irmão, passei de um lugar que uma obreira falava, mas ela tinha raiva da minha pregação. E eu nunca deixei, irmão, de falar com ela. Ela chegava a ficar de cara feia lá, eu falava com ela. No dia do congresso, eu sentado assim, a minha esposa aqui, mandei ela sentar também, sente aqui. Amém? Porque não adianta, irmão, eu querer pregar uma coisa e eu não viver isso. Porque na igreja a gente vai ter que falar com pessoas, até na igreja, você vai passar ali perto da irmã, que falar com ela, que ela acabou de falar de você, mas mesmo assim eu tenho que falar com ela. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu não posso deixar de congregar por causa de desentendimento. Irmão, se alguém não gosta de nós, paciência, quem está me entendendo? Irmãos, uma irmã disse para mim assim uma vez. Eu era solteiro e quem me ajudava era minha irmã, diaconisa. E uma irmã disse assim: pastor, não vou mais para a igreja, que eu não gosto da cara da sua irmã. Eu disse: mãe, não tem como mudar a cara da minha irmã. E a senhora vai deixar de congregar por causa disso, irmã? Ela é fechada, mas ela é boa pessoa. Quer ver, interaja com ela. Eu tive que falar isso, irmão. E ela foi embora. Não posso fazer nada. Eu não posso mudar, irmão. Nem dinheiro para fazer uma prática nela eu tenho. Diga glória a Deus, diga aleluia. A gente, irmão, olhe para mim. A gente tem que aprender a viver com a indiferença das pessoas. Olhe para mim. Por que eu estou pregando assim? Para nós ter união, irmão. Ter um irmão mais fechado, ter um irmão mais sorridente, ter um irmão que
que se abre, conta, tem outro que se fecha, mas nós temos que aprender a viver com a diferença dos irmãos. Quem está comigo? Então, não deixe de congregar, irmão, por desentendimento. Tem outros que deixam de congregar por falta de acolhimento. Sabe o que é acolhimento? Eu quero ensinar os obreiros aqui, estou ensinando. Chegou alguém na igreja, principalmente quem está na porta, o obreiro vai lá, pegue na porta. Receba a pessoa, olhe nos olhos da pessoa. Vem cá, irmão Daniel, rapidinho. Lá vem o irmão Daniel. Ele vem visitar nós. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Aí eu vou levar, está aqui um assento. Sente. Irmãos, ele vai se sentir bem acolhido, sim ou não? Para a pessoa, irmão, não. Um visitante chegou do seu lado, irmão. Não deixe ele invisível, não. Fala com ele. Seja bem-vindo, meu querido. Aqui é o seu lugar. Seja bem-vindo. Por quê que eu recebo os irmãos ali na porta? Agora eu estava recebendo. Os irmãos se sentiam acolhidos, abraçados. Dá um abraço. Talvez o irmão chegou todo quebrado. Passou um dia de angústia. Aí eu vou lá. Levanta, irmão Daniel. Aí eu dou um abraço no irmão. Aí ele vai se sentir encorajado. Né, irmão? Isso tem que ter na igreja. Quem está aprendendo, levanta as tuas mãos. Irmão, nós ajudar um ao outro. Então não deixe de congregar por falta de acolhimento. Não, pastor, eu fui para a igreja, ninguém olhou para mim. Mas Jesus olhou. Diga glória a Deus. Jesus olhou para você. Agora, irmão, não deixe de congregar por problema pessoal. Não, pastor, estou cheio de problema lá em casa. Eu também tenho o meu, irmão. Também tenho um bocado de problema também. Diga glória a Deus. Se você quiser, eu dou o meu para você também. Diga-lhe, Jesus. Irmão. Mas não deixe de congregar por causa de problema pessoal. Todo mundo tem um problema, irmão. Quem está me entendendo? Deixa eu dar aqui 2 exemplos aqui, irmão. Eu fui pregar uma vez em Fortaleza, que eu fui convidado. E eu tinha uma bicicleta. E a minha calça engatou, irmão, na bicicleta. Eu indo para a igreja. E ela rasgou de cima a baixo aqui, irmão, ó. E eu fui para a igreja do mesmo jeito, lá convidado. Cheguei com a calça rasgada, preguei, ainda caiu o poder, a perna aparecendo, mas ainda caiu o poder. Não deixei de cumprir a minha missão por causa da calça rasgada. Quem está me entendendo, levanta as tuas mãos. Outra vez foi um congresso, irmão, na Assembleia de Deus. Um lugar abençoado. Aí, irmão, eu estava na empresa, mastiguei um pedaço de carne, meu dente da frente quebrou. Prá! Agora, irmão, onde tinha R$800 para fazer um dente. Agora eu fui lá pregar no evento Banguelo, mas preguei, ainda caiu o poder. Ainda gritava assim, receba, e aparecia a janela. E não deixei de cumprir a minha missão. Levante a tua mão. Não deixe, irmão, de fazer a obra por causa de problema pessoal, irmão. Aí depois Deus foi lá, preparou o recurso e eu coloquei lá o dente. Diga glória a Deus. Aí batendo palma e dando glória a Deus, irmão. Isso. Não deixe de cumprir a missão por causa de problema pessoal. Eu estou dando esse exemplo para encorajar você que eu faço isso. Não deixe, irmão, de viver a missão de Deus por causa de problema pessoal. Não deixe de congregar por causa de distância, irmão. Pastor, aí se for muito longe, tudo bem. Aí você ora para Deus preparar uma congregação mais perto. Mas pega um Uber, se organiza, pega uma bicicleta. Se morar na beira do rio, compra uma canoa, compra um barco. Mas não deixa de congregar, irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Quem está gostando da palavra, faz assim com as mãos. Diga, não deixe de congregar. E o escritor ainda diz, irmão, para nós exortar um ao outro. Ainda mais que nós percebemos que aquele dia está se aproximando. Irmãos, o que acontece quando nós congregamos? Olhe para mim. O que acontece na minha vida quando eu congrego? Primeiro, estamos andando em consideração para com o outro, irmão. Quando você deixa de falta, você falta o culto, você está em falta, em consideração com o irmão. Você não vem mais, você não participou mais. Venha. Quando nós congregamos, nós estimulamos o amor, irmão. Tiago capítulo 2, versículo 8. Quando nós congregamos, nós estimulamos as boas obras, irmão. Efésios 2, 10. Quando nós congregamos, nós preparamos para o dia do Senhor Jesus.
Nós estamos se preparando para o dia do Senhor. Irmão, quando eu congrego, eu posso praticar boas obras. Eu estou aqui para... O que a palavra diz, irmão? É na igreja que eu aprendo os bons modos. A palavra orienta, a Bíblia diz: quando vocês entrarem numa casa, saudai. O crente precisa aprender esses bons modos. Durante o dia, bom dia, boa noite, com licença, por favor. Todas essas coisas o cristão tem que ter. Que a Bíblia ensina isso. É na igreja, irmão, que nós demonstramos que somos membro do corpo de Cristo. Irmãos, é na igreja que eu posso praticar as obras. Tiago 2,26. E é na igreja que eu posso demonstrar que eu sou membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12,27. Diga, 12,27. Então eu não posso deixar de congregar. Essa é a importância, irmão, de congregar. Olhe para mim. O culto não é todo dia. É terça, sexta, sábado e domingo. Então, irmãos, dá para nós congregar, sim ou não? Então, valorize a igreja local, irmão. Valorize a sua congregação. Porque nós devemos congregar. Para nós que está junto, unido, cuidar um do outro como pessoas, irmãos. Não deixe a sua congregação. Não deixe o seu líder sozinho. Quem está me entendendo? Ore por ele, irmão. Ajude no que você puder. Para que a obra de Deus possa ser inserida. Possa crescer a cada dia. E todos nós, irmãos, fazer o trabalho do Senhor. Então não deixe o seu líder sozinho. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Estenda a mão para o trabalho. Congregue, participe. Faça a sua parte. Que assim nós seremos muito abençoados. Nós somos a família do Senhor, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor. E eu não posso deixar de congregar. Irmãos, talvez você diga: pastor, mas é fácil para o senhor, que o senhor mora atrás da igreja. Mas eu já morei, irmão, em bairro longe da igreja. Ainda trazia aqui abençoada na garupa da bicicleta. Irmão, ainda trazia o Roger no quadro ainda. Irmão, e nunca deixei de congregar. Então não deixe de congregar por causa de dificuldade. Irmãos, a Bíblia diz que com o Senhor nós podemos pular as muralhas. As muralhas vêm e eu pulo as muralhas com o Senhor. Levante as tuas mãos. Não deixe de congregar, irmão. Irmão, tem gente que deixa de congregar por causa de desânimo. Pastor, eu estou tão desanimado. Olhe para mim, olhe para cá agora. Deixa eu ser bem sincero com você. Irmão, se você passar o dia todinho na Netflix, de tarde você não vai ter força de vir para a igreja mesmo não, irmão. Não vai não. Que aquilo rouba a sua energia. Quem está me entendendo? Eu não estou dizendo que isso é pecado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, irmão, que você não tem força. Quem está me entendendo? Então, irmãos, vamos congregar. Não deixe de congregar. Repita comigo: não deixe de congregar. Nós temos que estar juntos, irmão, congregando, participando na obra de Deus. Porque assim nós seremos muito abençoados. Fique em pé agora, igreja. Eu vou orar por você, enquanto os irmãos preparam aqui um louvor. Glória a Jesus. Prepara aí uma canção. Enquanto nós oramos agora, eu quero orar, irmão, ao seu favor, para Deus lhe dar força, para você congregar a cada dia. Os irmãos que estão na live, você pode orar comigo também, para que Deus dê força para você congregar. Não deixe de congregar, irmãos. Irmão, tem pessoa, olhe para mim, tem pessoa que deixou de congregar por causa de divergência de política, irmão. Porque um é Bolsonaro, o outro é Lula. Não faça isso, irmão. Você vai perder a sua bênção por causa desses homens. Não faça isso, irmão. Isso é muita falta de maturidade. Quem está me entendendo? Não faça isso, irmão, pelo amor do Senhor Jesus. Amém? Deixa eles se entenderem para lá e a gente vai servir o nosso Deus. Amém? Coloca a mão no coração. Ou segura na mão do teu irmão aí. Segura. Olhe para ele assim, diga: eu estou feliz de ver você aqui. Vem cá, esse aqui se esconde. Meu Jesus, estou feliz de ver você aqui. Glória a Jesus. Isso, segura na mão do irmão, diga: estou feliz de ver você aqui na casa de Deus. Glória a Jesus. Oramos, irmão, feche os olhos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai,
Pai querido, nós agradecemos por essa palavra maravilhosa de ensino, de educação cristã. Muito obrigado, Senhor. Ajuda, Pai, nós continuar congregando, Senhor, participando entre irmãos, amando um ao outro, Pai. Ó, meu Deus, mantendo a nossa comunhão, nosso comungar entre os nossos irmãos, Senhor. Da amor, da alegria entre nós, Pai. Não deixa nós deixar de congregar, não deixa nós abrir mão da nossa congregação, não deixa, Pai, nós desanimar, Senhor, mas que nós continue sendo encorajado, motivado a continuar servindo ao Senhor, continuar trabalhando na obra do Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa teus filhos, fortalece, Senhor, aquele que está em casa, aquele que está na live, Senhor, aquele que parou de congregar, aquele que desanimou por motivos, Pai, banais. Ele disse que não veria mais. Ó, meu Deus, toca no coração dele, para que ele venha, Senhor, para que ele volte a congregar, porque o Senhor tem bênção para ele, o Senhor tem vitória para ele, o Senhor tem bênção, o Senhor tem fortalecimento para ele. Toma a vida do teu povo, em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos cantar ao Senhor. Deixa o Senhor te visitar aí. Oh, glória a Deus, maravilha. Toca sobre nós, Senhor. Glória a Deus. Cada vez que a minha Isso, cante. É provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Isso, quem sabe canta. As montanhas E vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Cada vida. Isso, adora o Senhor. Deus está te fortalecendo nesta noite. Isso. Crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de mim. Minhas provações não são maiores que o meu, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover sobrenatural, vou plantar e colher. Isso, vou plantar e colher. A cada dia vou viver
rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia eu vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, Cantar e colher. plantar e colher. Isso a cada dia. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Deus abençoe. Os irmãos da live, Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos.